Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos à oração da manhã de hoje, 28 de dezembro. Estamos aí na reta final desse ano e nós queremos, como todos os dias, começar o nosso dia consagrando ao Senhor e meditando na palavra do Senhor. Para começar, eu quero que você possa realmente declarar sobre a tua vida, profetizar sobre a tua vida e declarar que o Senhor é a minha luz. Declara isso para você em forma de oração. O Senhor é a minha luz. Quando nós meditamos nisso, queridos, nós começamos a entender muitas coisas. Mas eu disse apenas um pedacinho de um versículo do Salmo 27, verso 1. Porque quando eu vou ler o Salmo 27, verso 1, ele me diz mais do que isso que nós declaramos. Ele diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? E continua. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então a palavra de hoje, queridos, é para que nós possamos orar, declarar em forma de oração, de que o Senhor, Ele é a sua luz, de que Ele é a sua salvação, de que o Senhor é a sua força que você necessita para esse novo dia que se inicia. O Salmo 127, verso 1, é um pequeno verso, mas que traz um grande poder para o nosso dia. Se eu meditar simplesmente na palavra, na frase, o Senhor é a minha luz, e nós começamos a gente trazer essa frase para a nossa meditação, nós vamos começar a entender algumas coisas. Por exemplo, imagine algum tempo atrás, onde os navios, os grandes navios, eles navegavam mar adentro e não tinham aquela aparelhagem toda sofisticada. Então, para saber que ele estava próximo de terra, ou de apenas que ele estava próximo de um local que poderia trazer algum risco a eles, eram criados torres, que nós chamamos de farol. E nesse farol, ele trazia uma luz. E nessa luz orientava aquelas pessoas que estavam navegando para onde elas estavam, para onde elas deveriam ir, até onde elas poderiam chegar e que elas estavam próximo de terra. Isso trazia uma indicação para eles. Daí você para e pensa, o Senhor é a minha luz, com certeza Ele vai me indicar para onde eu devo caminhar, para onde eu devo ir. E quando eu penso nisso, automaticamente, se Ele me indica para onde ir, automaticamente eu tenho salvação, eu tenho vitória. Agora, se eu parar para pensar também que o Senhor é a minha força, eu começo a entender que nada pode me desanimar nesse dia. Agora, analise este ano. Você olhou para essa luz que é o Senhor, o Criador do céu e da terra? Você foi em direção a essa luz todos os dias desse ano de 2022 até aqui, 28 de dezembro? O Senhor foi a sua força diante das situações que você passou nesse ano de 2022? Então, queridos, eu quero que você nesse dia possa meditar nessa palavra. E durante o seu período do dia hoje, você possa sempre refletir e declarar em forma de oração que o Senhor é a sua luz e também é a sua salvação. E que o Senhor é a sua força. Queridos, quando você medita em versos,
e você transforma ele em oração, você não tem noção do poder que isso gera na tua vida. Porque você vive as promessas do Senhor na sua vida, você vive a palavra de Deus no seu dia a dia. Você olhar para um texto como esse e meditar e declarar, não te traz um otimismo, te traz a realidade daquilo que Deus quer para a tua vida. Deus quer ser a sua luz, Deus quer ser a sua salvação e Deus quer ser a sua força diária. Por isso, é importante nós começarmos o nosso dia sempre meditando, orando e consagrando nosso dia ao Senhor. E nesses últimos dias do ano, e também no próximo ano seguinte, você comece a olhar para Deus como aquele navegador que não tinha os instrumentos tão sofisticados, mas que olhava para o farol, indicando para o local a qual ele devia ir, para que ele não sofresse um acidente. A diferença é que você olha para Deus, mas indo em direção àquela luz para que você seja vitorioso e para que você seja salvo. Essa é a diferença. E quando se trata de força, bom, você sabe muito bem que tem muitas coisas que nos sugam a energia e as forças do dia a dia. E você pode clamar a Ele para que Ele seja a sua força diária. Amém, queridos? Vamos orar a Deus e vamos consagrar esse dia ao Senhor? Querido Eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Nós engrandecemos o Teu nome porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, porque até aqui, Pai, o Senhor tem colocado Tuas mãos sobre nós e cuidado e zelado pela nossa vida, pela nossa família, pelo emprego, pelas finanças e por tudo mais, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, meu Pai, que nesse instante, assim como nós lemos na Tua palavra, nós queremos poder orar, olhar para o Senhor e ver no Senhor essa luz e poder seguir somente essa luz, somente essa, Pai, que me leva à salvação. E eu possa ter o Senhor como minha referência de localização, de caminho em meio à adversidade. Pai querido, nós oramos em prol de todos esses que estão conosco agora, orando junto conosco. Que também o Senhor venha ser fortaleza para esse irmão e essa irmã, dando a ele força, direção, sendo luz para eles, Pai. Para a casa, para a família, em todos os locais em que eles estiverem. Que eles possam ter o Senhor como direção e como refúgio, Pai. Para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado por você estar conosco de manhã. Não esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Amém? Um grande abraço e que o Senhor Jesus lhes abençoe. Tchau, tchau.